Gente bonita, né? A gente não tem muito esse costume. Não é que o pessoal do Ceará é feio, não. É que tem uma cabeça um pouco maior, mas é assim mesmo, tá bom? Mas eles são inteligentes, vocês também. É para descontrair, para mim tirar o meu nervosismo. Abram suas Bíblias comigo no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1, 2º, 3º e 4º. Aleluia. Glória a Deus. Atos, capítulo 9, versículo 1. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga assim: espere que eu vou também. Aleluia, eu vou aguardar. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Podei-vos tomar o vosso assento. Pedi o tecladista aí: tu fecha comigo que eu fecho contigo, tá bom? Tu me ajuda e não me deixa sozinho aqui não. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida, e o que nós temos visto hoje aqui nesta noite é a presença de Deus, é o poder de Deus neste lugar. Mas eu quero falar para os irmãos a dificuldade que a igreja tem enfrentado nos dias de hoje. Eu não sei como está a situação do Sudeste. Não é constantemente que nós viemos a Friburgo, a Bom Jardim, mas sempre que a gente pode, nós estamos aqui, porque eu tenho um filho que mora em Friburgo, tenho uma nora, tenho uma netinha, e sempre que a gente pode, a gente está aqui. E a gente tem passado bastante dificuldade no Nordeste, tem passado bastante luta. Pastor, o senhor vai contar a sua história. Essa história, ela vai motivar você. Como disse o pastor Elias, já está aqui quarta-feira na oração. Ela vai motivar você a fazer algo para Deus. Ela vai motivar você a se desprender de ter determinadas coisas pequenas e começar a servir a Deus verdadeiramente. Não que aqui nós não tenhamos crente, tem sim. Mas às vezes nós somos impedidos por pequenas coisas que o inimigo coloca em nossas vidas e nós deixamos de fazer aquilo que Deus tem nos chamado. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que Deus não vai permitir que o diabo conclua na minha e na sua vida o projeto que ele tem. Eu não sei se você vai me entender ou me entendeu. Deus não vai permitir que o inimigo de sua alma conclua em sua vida os projetos dele. Os projetos que vão se concluir na sua vida é o projeto de Deus. Eu tive a honra no ano de 2015 de receber o Rodrigo, pastor Rodrigo, em uma das congregações ali no sul do Piauí, em Avelino Lopes, e ele viu a dificuldade. E não é muito diferente de onde a gente está. A perseguição, ela está todos os dias. Na cidade onde eu moro, onde nós habitamos, onde tem a igreja sede, a dificuldade tem chegado de uma tal maneira que está sendo difícil de pregar o evangelho. Se nós colocamos uma oração, pastora Liliane, ao meio-dia nós somos perseguidos. Os pastores não permitem
me perdoa, não vou falar mal, mas os pastores não permitem que outras pessoas vão à oração. As igrejas já não oram mais. O evangelho está corrompido. As reuniões, pastor Eliezer, de igreja, onde eu já participei, os pastores tinham revólver em cima da mesa, pistolas, e dizia: se alguém me tirar do meu cargo, eu mato, eu destruo. Há tempos atrás eu fui perseguido porque nós começamos uma campanha de oração às 5 horas da manhã e começamos a pregar o evangelho, e aquilo atraiu muita gente, e as coisas começaram a acontecer, e levantou-se um pastor de uma igreja grande e disse assim: nós precisamos acabar com ele, nós precisamos exterminar, tirar ele daqui, precisamos fazer alguma coisa. No meio daquela reunião tinha alguém que se importou com minha vida e disse: não, ele está apenas fazendo a obra de Deus. Nós temos uma igreja no lugar chamado Lagoa dos Ferreiras, aonde quando fomos convidados para estar lá no ano de 2017, e eu fui àquele lugar, e tinha uns 20 crentes naquele lugar, e disse: pastor, nós queremos ajuda, nós queremos ser guiados por alguém, nós queremos que alguém pregue a palavra aqui para nós. Eu disse assim: mas quem é que pregou o evangelho para vocês? Ele disse: olha, veio um pastor, pregou o evangelho aqui e foi uma bênção, mas por último, o pastor fez empréstimo nos nossos nomes e nós estamos todos endividados, e o pastor foi embora. E aqui o que se fala neste lugar, pastor, é que nunca vai ter uma igreja aqui, que nunca vão construir uma igreja aqui, nem um centro de macumba tem aqui neste lugar, para a gente poder procurar uma espiritualidade. Eu saí daquele lugar chorando. Cheguei em casa, falei para minha esposa: eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai levantar alguém naquele lugar, e nós vamos construir uma igreja naquele lugar. Dobrei os meus joelhos, pedi direção a Deus, e Senhor, nos ajude. Começaram-se as perseguições, começaram-se as lutas, e começamos a fazer um trabalho ao ar livre. Talvez você entrou nessa igreja, talvez você não reparou o teto, você não reparou o cuidado, a limpeza, o banco. Quando eu cheguei aqui, eu fui tão bem recebido por aquele moço que está ali atrás de óculos, que está em pé. Ele me recebeu tão bem, eu me senti tão amado por ele. Ele subiu as escadas comigo. Pouco tempo depois chegou um outro moço que está ali em pé também, e disse: pastor, o senhor quer uma água? Eu disse: quero. Ele foi buscar uma água para mim. Eu me senti privilegiado, porque há muito tempo eu não tenho essas coisas. A gente não tem obreiros, a gente às vezes quer expandir o trabalho, mas às vezes falta obreiros, porque o povo é um povo rude, um povo difícil. Eu confesso que eu preparei uma mensagem, eu disse: Jesus, não deixa eu dar testemunho não, mas pastor Elias, eu tenho que fazer aquilo que Deus manda. E nós ali naquele lugar, na Lagoa dos Ferreiras, passamos 2 anos cultuando no relento. Tinha, irmãos, crente lá, sapo. Minha esposa tem um medo de sapo terrível. Tinha sapo desse tamanho assim. E quando a gente sentava, ele chegava. Nós colocamos uma pessoa para estar nos auxiliando lá. E um dia, criança de 1 ano e pouco, 2 anos, eu vi que ele brincava com algo no chão. Eu disse: pastor, eu chamo ele de pastor, eu disse: pastor Raimundo, vai lá e vê o que é que está acontecendo com o seu filho. Não, ele deve estar brincando com alguma coisa. Ele estava puxando no rabo de uma cascavel. Eu disse: Jesus, tem misericórdia. Nós precisamos construir uma igreja neste lugar. E o terreno onde a gente estava foi doado para a gente construir uma igreja.
E no dia que a gente resolveu construir, a pessoa que doou o terreno, tomou o terreno de volta. Porque alguém foi lá e disse, não doa não, porque ele só vai roubar o seu terreno. Mas sabe quanto que valia o terreno lá, irmãos? R$1.000. Estou falando de um terreno de 1.000 metros quadrados, para você ver o valor do lugar. Mas ali nós já tínhamos mais de 50 crentes. Mas o povo não tinha condição. Aqui você tem a oportunidade de ofertar, de dizimar. Se você tem a oportunidade é porque Deus te abençoou, você tem um trabalho. Lá às vezes o irmão chegava, pastor, eu trouxe a metade de uma galinha e eu quero dizimar, porque a gente começou a pregar sobre dízimo. Eu disse, Senhor, o Senhor vai encher este lugar. Pastor, eu trouxe aqui meia dúzia de ovos. Pastor, eu trouxe 2 quilos de carne de porco. O que é isso, meus filhos? Isso é o meu dízimo. Pastor, eu trouxe aqui uma garrafa de feijão, 2 quilos de farinha. E nós recebemos, vendemos e transformamos em dinheiro para a igreja. E sabe o que aconteceu? A gente começou a construir. Deus começou a abençoar. Muitas pessoas aqui do Sudeste nos ajudaram. Quando a gente pensou que não, e pessoas que diziam nunca que isso vai se concluir, para a honra e a glória do nome do Senhor. Em Lagoa dos Ferreiras nunca tinha chegado um espírita, nunca tinha chegado um macumbeiro, nunca tinha chegado um católico. Chegou um crente doido que disse, nós vamos construir, e para a honra e a glória do nome do Senhor, hoje nós temos uma igreja levantada. Hoje nós temos cadeiras de plásticos, onde os irmãos não tinham onde sentar. Irmãos, é a coisa mais linda do mundo, ver aquele povo. Pastor Eliésio tem irmãos que ele sai de carroça, com um jumento puxando, ele andam 2h30 para chegar no culto, 2 vezes por semana. Quanto tempo você anda a pé para chegar até o culto? 2h30, 2 vezes por semana, aqueles irmãos vão na carroça. Não é um caminho não, é uma viela pelo meio do mato. E um dia eu arrumei emprestado uma picape, eu fui aonde aqueles irmãos moravam. Minha esposa é testemunha. O quarto da criança, ele não era de parede, ele era de pedaços de pau, mas nem o barro tinha para fechar. Havia uma panela no fogo e uma bacia do lado de alumínio, com 2 pedaços de peixe, cheios de mosca. Um estado miserável, pobre. Voltei para a cidade, pedi ajuda, levamos roupa para a criança, levamos aqueles irmãos numa alegria, 2 vezes por semana. Nós terminamos o culto 8h30. Eles chegam em casa quase 11 horas da noite. Pelo um caminho escuro, irmãos. Nós temos uma outra igreja em Aroeiras. Nós temos irmãs que andam sozinha 5 quilômetros a pé. Vai e volta, num breu, numa escuridão, e não tem dinheiro para comprar uma lanterna. Me perdoe. Qual o seu último esforço que você tem feito para Deus? O que é que está faltando na sua casa? Quanto tempo você tem andado a pé? Quantas vezes você deixou de vir à igreja porque é distante? E tem gente lá dizendo, pastor, vamos orar para comprar uma Kombi, para o Senhor nos levar para o culto. Tem gente lá que não consegue ir, porque é de idade, porque já é bastante idoso. E a gente visita, lá em Lagoa dos Ferreiras, tem crente lá, irmãos, que trabalham e ganham R$5 por dia. E sabe o que é que eles fazem? Louvam a Deus de uma tal forma. Chegando a época do caju, eles trabalham 6 meses. E os outros 6 meses, eles vão viver daquilo que Deus mandar.
E eles descascam caju para aquelas grandes empresas, fábricas de suco, porque o cajueiro ele dá no calor. Tanto é que este ano choveu bastante. O caju era para ter começado em junho, começou agora no final de agosto. Então assim fugiu do nosso controle a fome naquele lugar. Mas eu estava lá em casa orando outro dia. Isso deve ter um mês mais ou menos. Eu disse: Senhor, o povo está passando dificuldade. E agora? O que é que nós vamos fazer? E uma pessoa me liga: Pastor Elisandro, o senhor está em casa? Eu disse: olha, eu estou, mas daqui a meia hora eu saio para a igreja. Ela disse: tem como se ouvir no supermercado aqui, que pertinho da sua casa tem. Quando eu cheguei lá, irmãos, tinha 60 quilos de arroz, tinha 30 quilos de açúcar, 30 quilos de feijão, 30 quilos de farinha, tinha 60 pacotes de macarrão, tinha lata de óleo. Irmãos, aquilo foi algo assim sobrenatural, porque eu estava orando por aquilo e Deus mandou naquele lugar. E é assim que Deus tem feito. E nós estamos aqui na igreja de Atos, nós estamos aqui no livro de Atos, onde Jesus, no princípio, se a gente pegar no capítulo 1, Jesus está dizendo: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor te chamou para vir a este lugar, para ficar neste lugar, para congregar neste lugar, para estar aqui, porque o Senhor tem derramado do seu poder, o Senhor tem derramado da sua graça sobre este lugar. Há uma promessa de uma efusão. Eu costumo dizer que há de vir um avivamento sobre a igreja brasileira por esses dias. Pastor, o avivamento foi no livro de Atos, no capítulo 2. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 10 que um centurião chamado Cornélio, em Cesareia, ele estava orando e Deus trouxe um avivamento para a casa dele, depois de ter trago o primeiro avivamento no livro de Atos 2. Deus tem um avivamento para esta igreja, para a minha vida, para você. Deus tem algo de sobrenatural para as nossas vidas. A pastora Liliane cantou aqui: tua presença é o que eu mais quero, Jesus, né? A presença do Senhor é o que eu preciso. Às vezes o pessoal me chama meio de maluco, porque às vezes eu disse: eu não quero dinheiro, eu quero a presença de Deus. No livro de Atos, no capítulo 3, quando Pedro e João sobem ao templo para orar, alguém que está assentado à porta do templo, deixa para mim não errar, 28 anos parece que aquele homem estava sentado à porta do templo. E quando eles vão subindo, eles tinham acabado de viver um avivamento. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo havia descido sobre a vida deles, que Deus estava operando de maneira sobrenatural na vida de Pedro, na vida de João. E quando eles vão passando, alguém estende a mão para pedir uma esmola, para pedir algo que viesse saciar a sua fome, a sua sede talvez, para comprar uma roupa, um calçado, ou para trazer para pagar o aluguel, para pagar o seu mantimento. Mas a palavra do Senhor diz que nada eles tinham no bolso. Mas eles disseram: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Nessa noite eu quero trazer para esta igreja que a presença é melhor do que o presente, que a presença é melhor do que o dinheiro, é melhor do que a fama. Às vezes nós queremos: não, mas o pastor vai me dar. Talvez alguém diga: o pastor saiu lá do lugar dele, veio aqui pregar. Está pensando: não, eu vim aqui porque a presença de Deus está neste lugar. Porque a partir do momento que começou o pastor Rodrigo falar aqui, eu senti a presença de Deus. Os louvores eu senti, a oração eu senti a presença de Deus neste lugar. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Pastor Elias disse: olha, quarta-feira tem campanha aqui. Eu acredito que é de oração.
Não é campanha para dar dinheiro, não é campanha talvez para mudar a sua vida financeira, me perdoe, mas é campanha para mudar a sua vida espiritual, para você crescer espiritualmente, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O batismo com os homens, vocês já passaram, mas agora vai descer nesta noite, vai descer neste lugar, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Oh, aleluia. Há uma promessa, irmãos, há uma promessa de avivamento. Capítulo 1, versículo 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A presença que está descendo aqui hoje, eu vou ser testemunha lá no Ceará. Eu vou pregar de Cristo lá no Ceará. Quando eu voltar, eu espero que Deus nos conceda mais almas. Mas Ele não desceu somente sobre a vida do pregador, dos pastores que aqui estão, da esposa do pastor, dos músicos. Não, a presença do Senhor desceu sobre a sua vida. E que testemunha que você é. O que é que você tem vivido com Cristo? Pastor Eliezer disse: olha, se alguém recebeu o seu milagre, conte. Se alguém recebeu virtude do Espírito Santo, poder, conte. Seja testemunha de Jesus. Nós estamos aqui falando de uma convenção improvável. Nós estamos falando aqui de um homem que aparentemente não tinha jeito, de alguém que estava perseguindo o Evangelho, de alguém que queria destruir o povo de Deus. Quantos estão passando lutas aqui? Tenha vergonha não, levante a sua mão. Eu estou, pastor. Eu vivo. É porque o crente é formado na moenda. A uva para sair vinho tem que amassar. O azeite para ser produzido, a azeitona tem que ser massacrada. O café para chegar no pó, ele tem que ser moído. O pastor está pregando prova. Não, eu estou dizendo que a prova que vem sobre a sua vida não é para a sua morte, mas é para Deus fazer algo, é para você ser testemunha dEle, é para você pregar o Evangelho dEle, é para você ter as suas experiências. Eu estou contando a minha, mas quando você sair daqui, você vai ter as suas, e quem sabe, na sexta-feira, quando você estiver aqui, você vai chegar para os pastores e dizer: eu preciso contar as minhas experiências com Deus. Doeu, machucou, mas Deus estava contigo. Talvez você diga assim: mas pastor, Deus se importa comigo? Se importa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo quem? Ele saiu com carta para onde? Estevão tinha morrido. Mataram Estevão. A palavra do Senhor vai nos dizer que sobre ordem, ou sobre ordem não, mas à vista de Paulo. Eu quero te dizer que quando alguém persegue você, Deus se importa. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: pastor, eu tenho passado tanta luta, o pastor não tem visto, os irmãos não têm visto, a minha família não tem visto. Mas Deus está dizendo: os teus opressores cuido eu, porque o projeto que eu tenho na tua vida, ninguém vai frustrar. Saulo saiu para onde? Para aprender. A Bíblia diz: quer homem, quer mulheres. Quem estivesse falando do amor de Jesus seria preso, talvez açoitados, levados de volta a Jerusalém. Mas o Senhor está dizendo: Saulo, a palavra do Senhor diz que Deus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, e de repente Deus cercou ele com esplendor de luz. Deus é mestre
em cercar alguém para poder salvar. Eu tinha um tio, tenho um tio, que eu não vou mentir para vocês, e nem posso, que eu oro pela minha família inteira. Eu oro pelos meus avós, pelos meus tios. Acho que eu tenho uns 6 ou 7 tios. Não, tem uns 8, né? Você tem ideia, o negócio lá no Ceará é tão sério que a minha avó tem 8 filhos de 7 pais diferentes. Talvez você diga assim, que véia sem, né? Mas porque morava na beira da estrada, passava fome, não tinha o que comer, não tinha o que beber, e se prostituía para poder ganhar alguma coisa. E todo ano engravidava de um homem diferente, de alguém que passava na estrada, um caminhoneiro. E a coitada da minha avó teve 8 ou foi 9 filhos. Eu sei que é 9 filhos, 7 pais diferentes. A minha mãe não sabe nem quem é o pai dela. Os meus tios não sabem nem quem é. Somente os meus tios mais novos é quem sabe, os 3 últimos é quem sabe quem é o pai. Há uma dificuldade naquela cidade. Há uma prostituição muito grande. A minha família, quando eu cheguei no Ceará, no ano de 2011, após aquela tragédia que houve aqui na região serrana, Deus falou comigo assim, ó, você vai embora para o Ceará. Eu disse, Deus, eu não vou não, porque eu sabia que o lugar era difícil. De jeito nenhum que eu vou embora para aquele lugar. Minha esposa é aqui do Rio, os meus filhos são daqui. Eu disse, eu não vou, Senhor. E Deus disse, você vai. E eu fui. Irmãos, a maior luta que eu tive foi com minha mãe, foi com minha irmã, foi com meu irmão. E a minha mãe já estava na igreja. A minha irmã já estava na igreja. Minha mãe era profeta naquele lugar. Enchia de gente assim na casa da minha mãe. Tudo mentira. Tudo engano. Um espírito imundo operando na vida da minha mãe. Enganando o povo. Pastor, o senhor fala mal da sua mãe, imagine de mim. Não, eu estou testemunhando, minha esposa está ali. Meus filhos estão ali. E começou uma perseguição da minha família. Eu dirigindo a igreja, eles congregando comigo e eu orando, Senhor, tira da igreja. Porque Deus começou a trazer libertação. Para você ter ideia, um dia nós levamos o saudoso pastor Reinaldo até Aracati. E quando chegou lá, o pastor Reinaldo foi orar pela minha família, manifestou todo mundo. Só ficou eu, minha esposa e ele. Minha irmã pegou um demônio 8 horas da manhã. Não, 10 horas da manhã. Deu 6 horas. E eu acho que muitos dos irmãos, os irmãos aqui conheceram bastante o pastor Reinaldo. Muitos dos irmãos conheceram. E sabiam da autoridade que Deus tinha na vida dele para expulsar demônios. Deu 6 horas da tarde, de 10 da manhã às 6 da tarde, minha irmã possessa de demônio, saía 1, vinha 10, saía 10, vinha 100, saía 100, vinha 1000, e ficou eu e o pastor Reinaldo orando de 10 até 6 horas da tarde, e o demônio manifesto na vida dela, a ponto de eu dizer assim para o marido dela, fica com ela aí, porque nós vamos para o culto, e quando a gente voltar, a gente termina o trabalho. E o pastor Reinaldo disse, não, vai ter que sair. E o pastor Reinaldo fez uma última oração. E ali ela voltou ao seu normal. Mas minha mãe possessa, meu irmão agarrado nas minhas pernas, o demônio, e dizia assim, miserável, para que você veio a essa cidade? Eu vou destruir a sua vida. Eu vou matar a sua família, sua esposa, seus filhos. Eu dizia assim, se Deus permitir, você faz. Mas Deus não permitiu que o diabo concluísse o projeto que o diabo tinha para a minha vida. Por isso que eu digo, quando o Senhor está dizendo, cercou Paulo,
E quando Paulo caiu de joelhos, irmãos, teve muito crente caindo lá. Eu acredito que aqui não tenha, graças a Deus. Mas muitas das vezes é necessário cair, para quê? Para cair o orgulho. Muitas das vezes para ouvir a voz de Deus. E até hoje, graças a Deus, irmãos, que nós temos visto pessoas caindo lá de joelhos, mas nós temos visto Deus falar com essas pessoas. Estávamos numa campanha de 21 dias de jejum e oração, toda terça, quarta e quinta, o dia inteiro de jejum e oração ao meio-dia. E entra uma mulher desesperada na igreja: pastor, me ajude, pelo amor de Deus. Eu disse: o que foi? Ela disse: o meu filho desviou-se da igreja, passou a usar drogas, e 30 dias que ele não se alimenta. Pastor, como é que uma pessoa sobrevive 30 dias sem se alimentar? O diabo. Ele comia alguma coisinha lá no mundo ou bebia alguma água. Um garoto que pesava 90 quilos, agora está com 50 e poucos quilos. E eu disse: irmã, Deus vai trazer o seu filho aqui. Ela disse: pastor, será? Eu disse: vai trazer no culto aqui. E quando foi na quinta-feira, o garoto chegou no culto. E ali, assim que eu comecei o culto, Deus disse: desce e ora por ele. Nós oramos pela vida dele. Na quinta-feira, na sexta-feira o garoto se reconciliou. Na quinta-feira se reconciliou. Na sexta se alimentou. No sábado se alimentou. No domingo se alimentou. E no domingo à noite a sua mãe estava contando o testemunho do que Deus tinha feito naquele lugar. Vai vir o avivamento ou não vai vir? Já está chegando. Já está chegando lá na tua casa. Tem alguém que ainda não é crente, tem algum filho aprisionado nas drogas. Deus está dizendo: está chegando um avivamento. Está chegando um avivamento. A minha presença está chegando lá naquele lugar. E eu creio que Deus fará coisas grandes em nosso meio, como já tem feito. A palavra do Senhor diz que uma convenção improvável. Um homem chamado Saulo agora está caído. Saulo, Saulo, porque quem é, Senhor? Saulo não sabia nem quem era, mas era o próprio Jesus intervindo na vida de Saulo. A palavra do Senhor diz que Deus fala com Saulo: olha, vai à rua direita, vai lá, fica lá, porque vou eu enviar alguém para sarar a tua enfermidade. Deus chega para Ananias e diz: olha, Ananias, vai lá na rua direita, tem um homem chamado Saulo, e eu revelei a ele que você iria lá orar, e eu iria sarar a sua cegueira. Quem era Ananias? Volte na Bíblia e você vai ver que não fala dele. Talvez você está pensando aqui: Deus só usa o pastor. Usa, mas Deus usa a sua vida. Deus usa você. Deus usa o anônimo. Eu vou chegar lá na igreja pregando, falando daquele moço que me recebeu. Como é seu nome, meu amigo, meu irmão? Leonardo. Vou chegar lá falando de Leonardo, pregando da vida dele. Está pensando que eu não vou? Não vou, porque eu quero que os obreiros sejam igual a ele. Que eu sei do amor. Eu estava lá embaixo e ele me recebendo, o outro disse: hoje não era o meu dia não, mas eu já vim preparado. Eu disse: opa, é isso aí que eu quero, Jesus. Eu vou chegar lá pregando, falando do amor, falando da igreja. Eu vou chegar lá testemunhando do que a igreja aqui está vivendo, para que os irmãos possam viver o que vocês estão vivendo, e para que vocês possam viver o que nós estamos vivendo lá. Quase na hora. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Ananias, um anônimo, diz: Senhor, o Senhor sabe quem é Saulo? Ananias parece que esqueceu que Deus, que Jesus era todo poderoso. Saulo é aquele que persegue o povo, é aquele que mata, é aquele que tira a vida, é aquele que destrói. Saulo é aquele que açoita, é aquele que tem perseguido o teu povo.
Jesus disse: eu sei, mas para mim este é um vaso escolhido. Talvez você tenha se deparado com situações desse jeito. Nós estávamos na cidade de Aracati e minha filha estudava em um colégio particular com bolsa de 100%, está ali minha filha. E quando foi no seu último ano do ensino médio, né, que chama, na minha época era primeiro e segundo grau, do ensino médio, uma pessoa chegou lá no colégio de freira, e disse assim para a irmã de caridade: olha, não dê bolsa a esse pastor aí não, porque eles são ricos, eles vieram do Rio de Janeiro, a gente andando a pé, a gente passando a maior dificuldade de nossas vidas, a gente limpando o armário para ajudar os irmãos, limpando mesmo, tirando tudo de dentro para ajudar vidas. Tinha dia que a gente ganhava uma cesta, quando chegava na porta de casa alegre, Deus mandava passar direto e entregar a outro. Uma irmã chegou e lá, uma pessoa chegou e falou isso para a irmã de caridade: nós perdemos a bolsa. E não havia outro lugar para ela estudar. Não havia um colégio público. E eu disse: Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? E vocês sabem, irmãos, que mulher quando ora é terrível. Terrível, da mesma coisa que o Eliezer pregou aqui, pastor Eliezer, tremendo, poderoso. Mulher quando ora é algo sobrenatural. Eu não estou menosprezando os homens não, mas mulher quando ora, irmãos, o céu desce. Mulher sábia, nossa, Deus abre o céu, é coluna da igreja. Às vezes estamos vendo nós, pastores aqui na frente, às vezes é o pastor Eliezer bonitinha, roupinha toda, mas não sabe o trabalho que a irmã tem. Valorize a esposa do pastor. Ela pediu para você falar isso, pediu não. Valorize. Roupa engomar, lá no Ceará fala engomar, é passar roupa, tá? Roupa passadinha, bonitinha, mas... Pois bem, e essa irmã, essa pessoa, nós perdemos a bolsa. E minha esposa começou a orar: Jesus, mostra quem foi. Jesus, mostra quem foi. Eu disse: minha filha, deixa para lá, porque se a gente souber, a gente vai ter raiva. Ela disse: não, Jesus tem um propósito nisso aí. Jesus, mostra quem foi. Quando ela chegou no colégio, a pessoa disse: irmã, uma mulher da tua igreja. Olha só, uma irmã da nossa igreja, irmão, foi lá e falou isso, e sabia da nossa dificuldade. Eu disse: Jesus, e agora quinta-feira tem culto, e quando eu chamei o pessoal para orar, quem é a primeira da fila? A irmã. Eu disse: Jesus, eu oro para matar ou para salvar? Eu disse: Jesus, se depender de mim, o Senhor mata ela agora. Aí Jesus disse: mas não depende de você, depende de mim. Às vezes a gente olha para alguém e diz: não tem mais jeito não, lá no Ceará é desse jeito. Pessoas que nos ameaçaram, que nos perseguiram, pessoas que tentaram até contra as nossas vidas, já tentaram, e hoje estão dentro da igreja. Hoje essa irmã está lá, passou isso já tem uns 5 anos, 4 anos. Essa irmã perdeu o esposo agora. Chegou um irmão que ainda com o coração meio duro, disse assim: ei pastor, agora tu vai orar por ela, né? Ora não, deixa essa miserável sofrer. Eu disse: não, irmão, tem que orar. O irmão lembrou do que ela fez com a gente há 5 anos. Ore não, pastor, deixa ela sofrer. Mas aí a igreja vai, ajuda, cesta básica, porque nós acreditamos que Jesus salva, que Jesus tem um encontro com o homem, mesmo que seja perverso, que muda a história, que muda o caminho. E eu acredito que Deus tem um propósito na minha e na sua vida, de nos encher do Espírito Santo, para que possamos ser testemunha dele. A palavra do Senhor diz que Deus fala para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ei, irmão,
De repente tem alguém que você está dizendo não tem jeito. Ele é vaso para Deus. Você é vaso para Deus. Que Deus possa vos abençoar. Que o Senhor possa derramar do seu poder. Eu gosto muito de horário, tá, irmãos? Eu vou terminar na hora porque eu gosto. Eu amo horário. Mas que o Senhor possa abençoar a sua vida. Pastor Elias, quando tiver alguém aqui e disser, pastor, eu quero ser missionário. Antes de mandar para a África, mande lá para o Ceará 30 dias comigo. Tá? Eu já levei pastores lá. O pastor Rodrigo foi lá, coitado, eu fiquei com pena. Nossa, me deu vontade de chorar quando ele chegou. Pense num homem com um semblante destruído. Não era espiritual não, irmãos. Cansado. Irmão, está desde que hora na estrada aí? Desde manhã, o que aconteceu? O motor do carro rachou. Passou cobra, passou não sei o que, não tinha água para beber, não tinha nada. Pense no camarada que eu... Olha aí. Coitado, irmãos, eu disse, Jesus abençoe meu irmão. Olha aí, ainda deu sorte que chegou na época que teve chuva, irmãos. Geralmente é seco. Aí chega, irmão Rodrigo, em cima de uma picape. De uma picape, coitado, irmão. Eu fiquei com pena dele, mas eu não pedi desculpa, não. É uma experiência dele com Deus, que ele vai levar para o resto da vida, mas eu acho que ele quer voltar, não. Estou brincando, é homem de Deus. Então, pastor, quando tiver um missionário aí, e o irmão quiser formar ele em missões, aí o irmão liga para mim, diz, pastor Elisandro, as férias, suas férias, você diz, vou passar aí 30 dias, você vai lá comigo, vai lá naquela igreja dos sapos, vai passar nessas estradas aí que o Rodrigo passou, coisa boa, irmão, mas é gostoso, o pessoal é crente, o pessoal é amoroso, e Deus vai abençoar a sua vida. Então assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade de vir a este lugar e contar a experiência que nós temos passado. E quando orar, ore pela cidade de Aracati, ore pela igreja daquele lugar, ore pelos pastores, nós temos orado. Ore para Deus levantar homens e mulheres de Deus, missionários naquele lugar. Eu estou falando sério, quando você quiser, pastor, eu quero fazer missões. Pode, se você for indicado pelos pastores daqui, eu te recebo. Se você me ligar sozinho, eu não vou te receber, não. Mas se o pastor me indicar, eu recebo. Porque já chegou lá, irmãos, crente, quando abriu a carteira assim, ó, caiu, igual aquele filme do Pica-Pau, caiu umas 10 carteirinhas. Sim, irmão, isso é o quê? Ah, eu sou doutor em teologia, eu sou não sei o quê, eu sou conselheiro, eu sou não sei... Sim, irmão. Fica aí no banco um pouquinho que eu vou te observar. Ele disse, não, o meu nome é pastor Carlinhos Canela de Fogo. Eu disse, eita, deixa eu te observar, irmão. No outro dia a polícia estava atrás do homem para prender, porque já tinha saído de outra igreja, roubado uma moto e um milheiro de tijolo. Está ali, minha família é testemunha. Então aparece muito pilantra ainda querendo dar golpe no povo, irmãos. O povo não tem nada. Que nem apareceu um pastor lá, fez empréstimo no nome do povo. Irmãos, até as cadeiras da igreja que os irmãos compraram, 20 cadeiras fiado, o camarada ficou com dinheiro e não pagou. Então assim, se for indicado pelo pastor aqui, se ele disser assim, meu filho, eu vou te indicar, não tem perigo de eu não te receber. Mas se você me ligar direto, eu não vou receber não. Tá bom? Que Deus os abençoe. Que o Senhor possa continuar derramando do seu poder. E eu prometo, eu não estava preparado. Quando eu vier da outra vez, eu vou trazer um material. Não é para vender não, é para passar aqui no telão. Achei legal esse negócio. Isso é um projetor? Mas passa tipo uns vídeos, né? Eu vou orar para Jesus. Não é para você me dar esse não, pelo amor de Deus. Irmão, se eu tiver um negócio desse lá no Ceará, junto umas 10 mil pessoas na noite, para ver filme, ver tudo, isso vai ser bênção. Junta ou não junta, Rodrigo? Aquele povo que nunca viu nem televisão, vai ser bênção naquele lugar. Mas eu vou orar, quando eu vier, eu vou trazer um material assim de foto que a gente tem. Eu não publico na internet,
porque a gente já foi perseguido por causa disso, até pelos políticos da cidade, que a gente mostra a face da pobreza, e muita gente tem a sua renda em cima daquela pobreza. Por exemplo, a gente tem famílias lá que não recebem Bolsa Família, esse auxílio do governo, mas tem pessoas que recebem no nome deles, e a gente é perseguido por essas coisas, por causa disso, que às vezes a gente vai atrás do direito do povo, e as pessoas têm um poder lá e diz que vai tirar a nossa própria vida, só vai nos antecipar a nossa ida aos céus, mas a gente continua naquele lugar, tá bom? Quando orar, ore pelo pastor Elisandro, pela pastora Renilza, né? Ore pela igreja de Aracati, e eu prometo, se o Eliezer me permitir, da outra vez quando eu vier, eu trago material para a gente passar aqui, para os irmãos verem uma realidade melhor, tá bom? Que Deus os abençoe. Se você pode aplaudir o nome do Senhor.